Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você esteja me vendo. É sempre um prazer estar aqui, apesar de que de um bom tempo para cá eu tenho diminuído bastante os meus vídeos, né? Tanto no YouTube, mas no YouTube eu já expliquei o porquê, houve um motivo para eu dar uma parada no YouTube. E nos outros eu não faço assim tantos vídeos como eu estou fazendo agora. Mas de qualquer forma, quando aparecem notícias assim que me chamam a atenção, e até como uma forma meio que de reforçar certas situações, eu venho aqui falar. E hoje eu li uma notícia que eu achei bastante interessante, mas que não varia, não foge ao cardápio de tudo aquilo que nós já conhecemos, que é de uma arquiteta angolana, né? Para essa foto da senhora aqui, onde ela fala: os prédios altos, no caso em Luanda, são um desastre para Luanda, onde a população vive numa miséria assustadora. Em entrevista à Lusa, a arquiteta Maria João Teles Grilo, né, criticou duramente o atual modelo de urbanização da capital angolana, alertando para a falta de condições básicas e o desrespeito ao clima e à identidade local. Portanto, todos os países, a gente costuma dizer, é muito bom viajar, porque nós, ao viajarmos, irmos para outros países, outros continentes, nós conhecemos a cultura, a vida, os hábitos, né? E todo um esquema, vamos dizer assim, em cada país, nós encontramos que diferencia o mesmo, ou que identifica o mesmo. E ela fala um ponto aqui que eu realmente não tinha parado para analisar, mas que eu achei bastante interessante. Deixa eu só tirar isso aqui. Que é sobre, portanto, a urbanização e as condições da nossa querida Angola. Falta de infraestrutura básica. Cerca de 70% da população luandense não tem acesso à água, à luz, esgoto ou saneamento. Não podemos chamar a cidade a um aglomerado urbano onde falta o absolutamente elementar, né? Prédios altos na Baía de Luanda, erro técnico e climático. Eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, mas quem conhece a minha história sabe que eu lidei dentro da área do turismo com um pouco disto. Quer dizer, a gente não precisa ser formado para também entender ou ter a capacidade de entender a linha e a postura dos profissionais desta área. Estive envolvida em projetos, como no caso quando fui para Camela Amós, onde me pediram, segundo Amós, um projeto em relação ao Bailundo, né? Projeto esse que foi desenvolvido, apresentado. Eu estava acompanhada de engenheiros e arquitetos, portanto, pessoas que têm toda essa profissionalização, esse conhecimento, para me orientar num projeto que eu lancei ou executei com o apoio deles. Então ela fala: construídos com vidro em clima quente de 30 graus e úmido de 80%, bloqueiam a ventilação natural, fazendo a cidade não respirar. São arquiteturas do dinheiro, pura verdade, importadas sem identidade angolana. Portanto, quando eu critico muito, falo muito da abertura, não é, que o governo dá ao mundo estrangeiro, não é como forma de crítica 100% ou 1000% em relação a esse mundo de investidores estrangeiros, porque se não fossem esses investidores estrangeiros, Angola também não estava de pé ou não tinha o que tem hoje. Mesmo havendo um presidente chamado João Lourenço, que faz questão de destruir tudo, aquilo que o outro, mal ou bem, ainda pôs de pé, que foi uma Angola que saiu das cinzas de uma guerra e que vinha se arrastando, e pelo menos o Zé Eduardo fez questão de assumir que se ele não tinha competência para, ou junto até à sociedade angolana na época, né, para pôr Angola de pé, nada como deixar os investidores entrarem e criar parcerias para tal, para levantar um país. E foi isso que o José Eduardo fez. Hoje nós vemos o senhor João Lourenço dando continuidade a um projeto que não é dele, nunca foi dele, mas ao mesmo tempo já borrando tudo, né, para não usar uma palavra assim um pouco mais pesada, daquilo que o segundo, porque afinal, antes dele teve o Agostinho Neto, mas o segundo presidente pôs em ação. E mal ou bem, com todos os efeitos que o Zé Eduardo tinha, ele levantou um país. Aí
o João Lourenço dá continuidade e, portanto, continua deixando mão de obra estrangeira entrar, investidores entrarem, mas diante até da situação do mundo atual, onde hoje a gente questiona muito essa entrada, né, de muçulmanos, indianos, que estão se espalhando pelo mundo, estão se alastrando pelo mundo, e Angola ou África, de certa forma, não fogem a isso. Não houve uma contenção, não houve uma preocupação dos governos, não está havendo a nível geral, de conter, de segurar, né, a entrada de quem pode ou não pode. E quando entram, e é aqui o exemplo que ela dá, quando entram, não há aquele cuidado, nem por parte do governo, nem por parte dos próprios investidores ou profissionais que são contratados ou convidados a ir para Angola, de fazer ou aclimatizar diante de um quadro, como o caso da Baía de Luanda, ali a 4 de fevereiro, tem que haver reformulações, tem que haver construção de shopping, tem que haver isso ou aquilo, mas haver uma adaptação ao território. Portanto, não é construir uma Dubai na Baía de Luanda, não é construir uma maquete, vamos dizer assim, de Estados Unidos, é construir mediante o território que se encontra, que é um território africano. Portanto, a construção numa temperatura, como ela aqui questiona, de 30 graus para cima, num país que além de ter muito calor, também tem muita umidade, mas está se construindo, ou já se construiu, uma pequena mini Dubai, não é? Onde tudo é espelhado, onde tudo reflete muito mais calor. Portanto, em vez de haver conforto, não há conforto, mas é uma arquitetura do dinheiro. Portanto, ela definiu de uma forma muito inteligente, até por ser arquiteta, a ganância, o poder desse governo, que até para reformular, vamos dizer assim, vamos pôr assim, reformular um espaço para deixá-lo bonito, demonstra, isso é na minha singela opinião, a sua frustração, a sua incompetência generalizada, porque aquele que entra, ele entra para ganhar dinheiro. Ele não está preocupado, sinceramente, com as belezas. São poucos, não vamos generalizar, mas são poucos aqueles que entram, como no caso estão entrando em Angola, e pensam ou apresentam um projeto ao governo angolano, dizendo, olha, meus senhores, nós não podemos construir uma Dubai aqui, porque não tem nada a ver. Dubai é Dubai. Aqui em Angola é um território africano, então vamos deixar com características do país, para que haja até como uma forma de incentivo ao turismo e a tudo, aqueles que entram e dizem, não, realmente nós estamos em África. Porque quando eu chego a Angola, eu já disse isso em muitos vídeos, Luanda para mim não é Angola. Quem quer sentir Angola de verdade, que é um território africano, tem que pegar o aviãozinho ou então o ônibus e ir para as províncias. Aí você vai encontrar de Sumbe, de Uambo, de Benguela, de Lubango, Namibe, tudo isso você vai encontrar realmente uma África. Por quê? Porque toda a, vamos dizer, construção, que por mais que vocês metam o pau que é colonização portuguesa, mas tem muito de África, independente da colonização. Mas aquilo são as raízes. Portanto, hoje, descaracterizou-se em Angola, como deve estar existindo em outros países de África, esse contexto bonito de vamos cultivar a nossa história. E, além de tudo, não há nem a preocupação de, é para mudar, então, olha, vamos mudar para um estilo Dubai. De haver um estudo, e aí eu acho que o estudo não é do governo, e sim dos investidores ou pessoas contratadas para tal serviço, de como aclimatizar tudo isso ao país em questão. Um país quente, muito quente, e ao mesmo tempo com uma umidade fantástica. Bom, esta é a explicação em cima disso, né? O que faz uma cidade, segundo a arquiteta, são os equipamentos públicos, escolas, centros de saúde, jardins, cinemas, não as habitações privadas, né? Ou até prédios de escritório e shoppings, como tem ali na 4 de fevereiro, que, na minha opinião, estão completamente fora de um padrão que deveria existir, né? Grilo denuncia que muitos luandenses vivem em condições desumanas e que as pessoas estão a morrer de doença, de fome e de falta de condições. Falta de planeamento urbano, que é exatamente isso na construção. As coisas são feitas como cogumelos,
completamente à toa, sem se pensar no bem-estar de todo mundo, até daqueles que vão estar habitando ou trabalhando nestes prédios em questão. Solução proposta: investimento urgente em infraestruturas públicas e uma arquitetura adaptada ao clima e à cultura angolana, que foi isso que eu acabei de falar. Portanto, tudo que está sendo construído é estilo Dubai, estilo Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que valorizar o Dubai, sim. O Dubai é um país fantástico. Estados Unidos também. Mas isso é Estados Unidos, lá no território deles, eles têm o jeito deles, a característica deles, a forma de urbanizar o país deles ao jeito deles. Nós estamos em África, portanto, nós temos que ter características africanas, não americanas, não do Dubai, que é um mundo árabe, é um mundo diferente. Portanto, podemos ter um bairro, ter eu não digo mesquitas, porque eu não sou a favor disso, né? Mas ter pontos da cidade em que tenha, como em todas as grandes cidades, existem pontos estratégicos de outros bairros que são de outros países, mas é naquele bairro. Não transformar a cidade numa ostentação ornamental de um país de primeiro mundo, porque nós queremos ser iguais e, no entanto, estão perdendo todas as características e tudo aquilo que realmente identifica que é o nosso lado africano. Mas, na ganância e no poder de João Lourenço e de todos aqueles que querem superfaturar, porque além de tudo existe esse lado, né? Uma obra realizada é uma obra superfaturada pelos primitivos do governo de Angola, moçambicano e assim outros que aparecem nessa listagem. Quanto mais fizermos obras espelhadas, prédios, espigas e assim por diante, a obra custa, vou chutar, não é o preço de forma alguma, 10 milhões de dólares. Eles faturam 20 mil ou 20 milhões de dólares, porque 10 vão para o bolso, não é verdade? É assim que a coisa funciona. Então, investimento urgente em infraestruturas públicas e uma arquitetura adaptada ao clima e à cultura angolana, com um escalonamento de alturas para permitir a ventilação e vista para a Bahia, que significa, estão construindo na frente da Baía de Luanda, bem na avenida, prédios espigas. O que está atrás, que é pequeno, não vê nada para a Bahia. Mas aquele prédio espiga não é só o problema de ser mais alto que o de trás, é que ele corta a ventilação que é permissível a todos os outros. Portanto, está tudo ao contrário. E até se formos analisar, é feio. É feio, porque se você põe numa posição, vamos dizer assim, não sei se o termo certo é esse, aonde o da frente é mais baixo, o de trás é mais alto, mas havendo essa decorrência, não haveria essa impossibilidade da ventilação passar. Mas o da frente, sendo uma espiga muito alta, ele corta toda e qualquer ventilação, né? Passagem de ar para os de trás. Bom, agora ela fala aqui, como podemos construir cidades mais humanas e sustentáveis em Angola? Deixa a pergunta para vocês. Deixa a pergunta para João Lourenço, esse homem que, infelizmente, desde que entrou no poder, tem feito de tudo, menos ser, isso eu repito 500 mil vezes, nacionalista, pensar no povo, pensar que os milhões que ele superfatura, ele, toda a estrutura dele, vamos dizer assim, estão indo para o bolso dele. Nós sabemos que vai ser o pé de meia dele quando ele se aposentar do seu cargo presidencial. Mas, enquanto isso, desde que assumiu com 1000 promessas, parece que todo o esquema é igual da esquerda. Fez 1000 promessas de 500 mil empregos, disso, daquilo, e, no entanto, nós vemos a cada dia. E hoje, o que me deixa assim um pouco mais sensibilizada, é que eu começo a ver que a sociedade angolana, como é o caso desta arquiteta e tantos outros, até artistas, começam a se sensibilizar e a ver a situação caótica, de um lado, e bastante alto, a corrupção, a ganância destes homens que estão superfaturando em cima de um povo, em cima de uma nação, e do outro lado, a tristeza e a amargura de que, diante da incompetência, e também não tem incompetência, é uma mistura, porque eles podem ser incompetentes para muita coisa, mas contratam serviço estrangeiro para vir executar o serviço no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, poderia haver, por parte desses profissionais, o bom senso de dizer, não, senhor, nós estamos em sua terra, mas independente desta obra ter que ser executada a um estilo africano,
nós também temos que pensar e podemos apresentar para os senhores um projeto para a área pública, a área da saúde, a área da educação e assim por diante. Portanto, há ali um conjunto de fatores onde um vai para sugar dinheiro e o outro, por sua conta ou pela conta do projeto apresentado, também vai faturar ou superfaturar em cima desta ideia. E o povo que se dane, o povo que se lixe, o povo que continue morrendo de fome. Porque como em Angola não existe, além de tudo, uma preocupação na área da saúde, tema este que também já falei muito, até me fugiu a palavra agora, não é fertilização, bom, fugiu uma palavra, mas é na manutenção em relação à natalidade, né, das mulheres. Eu apresentei um projeto de esporte para o ex-ministro Veloso, que infelizmente meu amigo, que eu gostava muito e infelizmente já faleceu, mas talvez o melhor ministro da saúde que existiu até hoje, para mim, o melhor ministro que já existiu até hoje, e que era o controle da natalidade. Porque por mais que o governo queira que o povo morra, o povo não faz falta, pelo contrário, tem muita gente em Angola, pois é, tem muita gente em Angola. Mas diante dessa incompetência e ao mesmo tempo estupidez misturado com aquilo que eles acham que é inteligência, eles poderiam fazer então esse projeto acontecer pela área da saúde, que é o controle da natalidade. Porque por mais que morram muitos angolanos, né? Eu costumo dizer que o angolano não tem televisão, então tem que brincar de alguma forma. Eles fazem muitos filhos, e a média de Angola é 5, 6, 7, 8 filhos, às vezes até mais. Portanto, na cabeça do governante angolano, quanto mais morrer, melhor, porque assim dá espaço para outros que estão nascendo. É nesta cultura, aí sim, africana, tristemente assumindo que o primitivismo tomou conta do nosso governo há muito tempo. Não existe civilidade por parte do presidente, nem por parte dos outros membros, não existe humanismo, não existe respeito, mas existe a exuberância de, olha, vais passar pela 4 de fevereiro, vais ver lá uma mini Dubai que nós construímos, onde nós aqui queremos mostrar o nosso poder, a nossa força, mediante um mundo que hoje tanto olha para o nosso continente. Besteira, quanta besteira. Até na construção fazem tudo errado. Ainda bem que esta arquiteta abriu a boca, ainda bem que esta arquiteta está aparecendo, a notícia está na minha página do Facebook, e ainda bem que a sociedade angolana começa a despertar para aquilo que é realmente ser humano e ter que cuidar do ser humano, já que o primitivo que está no poder, que se chama João Lourenço, tem tudo menos esse lado humanizado, e sim, um lado animalesco. Um beijo a todos, até o próximo vídeo.